Boa noite, tudo bem com você? Você tá me vendo assim meio diferente, mais arrumado? Que daqui a pouquinho eu vou fazer uma pregação na Igreja da Alvorada. Se você quiser me assistir lá, é convidado, Igreja Adventista da Alvorada. Ah, assim, não que o apresentador em si seja importante, mas esperamos apresentar lá a palavra de Deus. Muito bem. Hoje o assunto, mudamos de assunto, não vai ser sobre sábado, se você já estava cansado daquele assunto, não, hoje vai ser outro assunto, até um pouco mais leve, talvez, mas é importante, extremamente importante, você vai entender. Se você puder, espero que você já esteja com a sua Bíblia em mãos, porque nós vamos orar e então, se você puder, feche os seus olhos. Querido Pai, estamos aqui mais uma vez para estudar a Tua Palavra. Pedimos as Tuas bênçãos, a Tua companhia a todas as pessoas que estão nos assistindo neste momento, que elas possam crescer espiritualmente com este estudo e que possam compreendê-lo e pôr em prática de acordo com a Tua vontade. Esteja com cada um de nós, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Hoje, justamente por causa dessa programação que eu tenho na igreja, eu não posso perder nada de tempo. Então, vamos direto para a nossa apresentação. Então, vamos lá. Hoje, a apresentação é sobre princípios de saúde. Um lema, vamos dizer assim, que a gente ouve bastante, né? É um outro contexto, eu concordo, mas meu corpo, as minhas regras, sabe esse lema? Então, esse lema, ele não vale para Deus. Ou seja, exatamente por nós estarmos numa guerra espiritual, Deus requer de nós uma entrega completa. Porque aquilo que você decidir não entregar para Deus, Satanás vai usar para servir de pedra de tropeço, de te afastar de Deus. Então, assim, você tem que decidir estar disposto a entregar tudo para Deus. Se Deus te pedir qualquer coisa, você tem que estar disposto. Não estou dizendo que Deus vai pedir tudo. Não. Mas algumas coisas ele vai pedir. E este daqui é um princípio muito importante, são os princípios de saúde, né? Esses princípios, qual é o objetivo de Deus para que você tenha saúde? Primeiro, porque ele te ama. Então ele quer que você tenha uma vida melhor e feliz. Isso é um Deus de amor, né? Segundo, porque você, quando está nas mãos de Deus, é um instrumento de Deus para levar a mensagem dele para outras pessoas. Se o seu corpo não está em condições, então você claramente terá mais dificuldade de passar a fazer esse trabalho de passar nós chamamos de evangelho, né? De passar o evangelho às outras pessoas. Terceiro ponto é que Deus se comunica com você através da mente, e se sua mente não está, ela pode sofrer influência, e isso é óbvio, de diversas substâncias, né? As drogas são um exemplo disso, que alteram a mente, né? E se você está sob influência de drogas, é óbvio que Deus terá dificuldade de falar com você. Então, por todos esses motivos, Deus requer que pede que nós tenhamos um corpo saudável, com a mente limpa, para sermos completamente uns servos melhores nas mãos dele. E esses princípios nós encontramos na Bíblia, né? Então vamos seguir lá. Vamos ver os princípios de saúde na Bíblia. Hoje nós temos o ser saudável é até moda, mas no passado não era assim não. Hoje nós sabemos o que é a alimentação saudável, por exemplo, que a gordura animal ela eleva o colesterol, que o álcool, e droga e o fumo são maléficos à saúde. O fumo, por exemplo, é uma coisa que, se você viveu década de 80 e 90,
eu vivi essa década, existia uma discussão muito grande. Hoje é quase uma ofensa. Olha só onde ficou. Hoje é quase uma ofensa o uso de o fumo. Mas no passado era extremamente comum. Os artistas fumavam e era até chique fumar, né? Era status fumar, né? Hoje já se constatou que isso é... E agora, interessante a gente ver que, por exemplo, a Igreja Adventista já vinha falando contra o fumo muito antes da década de 80, olha, desde 1860. Desde 1860, a Igreja Adventista já fala contra o fumo. Apesar, olha só que interessante, alguns dos fundadores da Igreja Adventista fumavam. E depois que recebemos essa mensagem de Deus, eles largaram. Fumavam e largaram. Para você ver como Deus conduziu essa igreja. Claro, eu estou agora abertamente fazendo propaganda da minha igreja, sim. Por quê? Porque é uma igreja que se preocupa com a sua saúde. E eu te digo, quase nenhuma das igrejas se preocupa com a sua saúde, né? Apesar de Deus se preocupar com a sua saúde, poucas igrejas falam que você tem que ter uma vida saudável. E para nós faz parte, digamos assim, da constituição da Igreja Adventista que os membros levem um estilo de vida saudável, certo? Por quê? Porque temos uma missão de pregar o Evangelho e então Deus requer de nós um corpo saudável, uma mente pura, uma mente limpa para receber a iluminação de Deus para poder passar essa mensagem, que senão nós seremos servos imperfeitos. Já somos por natureza, pela natureza humana, nós já somos imperfeitos. Ainda mais, seríamos muito piores se não tivéssemos esses princípios de saúde. Muito bem. Por exemplo, o fumo é responsável por 90% do câncer de pulmão, 85% de mortes causadas por bronquite ou efizema, 45% de mortes por doenças coronárias, 40% de bronquite crônica e 45% das mortes por infarto. O álcool é responsável por mais de 60 doenças diferentes, mortes e doenças também causadas pelo cigarro, câncer. O álcool é causa de diversos tipos de câncer. Se você acha que só um pouquinho resolve, não, nem um pouquinho. Só um pouquinho pode? Não, nem um pouquinho. Qualquer quantidade de álcool, ela aumenta a sua disposição do corpo a ter câncer, né? Muito bem. E claro, sem falar na destruição de famílias. Socialmente falando, o álcool é pior do que o crack e a maconha juntos. O crack, a cocaína e a maconha juntos. E são drogas que todo mundo, eu tenho certeza, ninguém em sã consciência, nem o drogado acha que é bom. Ele sabe que é ruim, mas ele vai por causa do vício, né? Mas socialmente falando, o álcool causa mais danos à sociedade do que o crack, a maconha e a cocaína juntos. Porque são tantas pessoas dependentes do álcool, tantas pessoas, e deixam de ter companhia com a família. A pessoa chega em casa e bate na mulher, o bêbado chega em casa e bate na mulher, abandona os filhos e destrói as famílias, destrói completamente as famílias. Claro que as drogas também destroem as famílias, mas o álcool, por ser, entre aspas, liberado, destrói mais porque mais gente entra nessa furada, grande furada, né? Mas vamos seguir. Deus estabeleceu 8 remédios. Você já deve ter visto, a igreja aqui em Tararé de vez em quando faz a chamada Feira de Saúde, onde nós promovemos os 8 remédios naturais. O que são esses 8 remédios naturais? São remédios de Deus que todo mundo tem acesso, não precisa pagar um centavo a mais. E através desses remédios você pode ter uma vida mais saudável, né? Quais são esses 8 remédios? A água pura, o ar puro, o exercício físico, o descanso adequado, a luz solar, a alimentação saudável, temperança, ou seja, nem demais para um lado, nem demais para o outro, tem que ter um equilíbrio na vida e confiança em Deus. São 8 remédios
que se você colocar em prática, você vai viver mais. Exatamente, viver mais. E são de graça. Você não precisa, não é um remédio caríssimo que você vai gastar rios de dinheiro. Não, são remédios de graça. Todos têm acesso. Água, ar, né? Claro, quem mora nas grandes cidades é um pouco mais complicado em relação ao ar puro, mas água pura, exercício físico, descanso, luz solar. Olha agora, por exemplo, nós já falávamos da luz solar como um importante fator para a saúde e, e o que veio com essa história do coronavírus, por exemplo, veio a importância grande da vitamina D. E de onde você encontra a vitamina D? Da luz solar. É justamente, toma sol, né? Sem protetor, 15 minutos por dia. Se você tomar sol 15 minutos por dia sem protetor, porque o protetor solar vai justamente impedir que você produza a vitamina D. 15 minutos por dia, até as 10 da manhã ou depois das 4 da tarde. Não vai ter problema de câncer de pele, né? Não vai ter problema se você tomar nesse horário 15 minutos por dia e com o corpo assim, sei lá, de camiseta e bermuda só, né? Tem que estar, claro, se você tiver de roupa, está impedindo a ação da luz solar. Mas enfim, você vai ter a sua dose de vitamina D necessária para a sua saúde. E aí veio, né? Ó, é importante a luz solar, né? E nós já falávamos, ó, faz tempo. Muito bem. A mensagem do Apocalipse nos chama a temer a Deus e dar-lhe glória. Entre muitas maneiras de glorificar a Deus, o apóstolo Paulo inclui o hábito de comer e beber. O verso citado aqui, quer comais ou quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a honra e glória de Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo aqui em 1 Coríntios 10, 31, diz que nós honramos a Deus, tanto pela comida, quanto pela bebida, quanto tudo demais que nós fazemos. Então nós temos que nos preocupar sim com aquilo que nós comemos ou bebemos. Muito bem. Que cuidado Deus teve para com o homem recém-criado? Gênesis 1, 29 e 30. Disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto e que dê semente. E isso vos servirá por mantimento, e todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será por mantimento. Assim se fez. Olha que interessante. A alimentação de Adão e Eva no jardim do Éden, antes da queda, era frutas e sementes só. Frutas e sementes. Aqui Deus está dizendo aqui, ó, toda, né, árvores em que dê fruto, que dê semente, aqui, né? Eis que vos tenho dado todas as árvores que dão semente, que se acham na superfície de toda a terra, todas as árvores em que há fruto e que dê semente. Os animais comiam da erva. Os animais comiam da erva, ou então o boi já pastava naquela época, né? Deus criou o boi para comer capim mesmo, por isso que ele tem 4 estômagos, né? O ser humano não tem 4 estômagos, mas ele também pode comer o alimento, a verdura. E aí, isso, então, primeiro seria a alimentação natural seria e é baseada em frutas e cereais e sementes, né? Então, frutas e leguminosas, enfim, castanhas, cereais também, porque é semente. E olha como que era depois que o homem cai, né? Se você lê lá em Gênesis 3, então Deus fala para que poderia comer também verduras. Até aquele momento o homem não comia carne. A carne ela começa a ser alimentação depois do dilúvio. A gente vai ver esse texto aqui. Mas aqui, olha só quantos anos Adão viveu. Adão viveu 930 anos comendo só frutas e verduras. Sete viveu 919 anos. Matusalém, 969 anos. E aí, será que eles tinham falta de carne? Não precisava de carne. Olha,
eu gosto de carne, tá? Eu como, mas deveria parar e eu vou parar. Pela glória de Deus, eu vou parar. E a gente vai ver aqui, mas como a alimentação saudável, eu tenho a plena consciência de que não deveria comer. Fui criado sem carne, graças a Deus eu me sinto bem criado, ou seja, não me sinto, enfim, quem me conhece sabe que raquítico eu não sou. Aliás, a barriga está exagerada já. Mas enfim, então essa ideia de que a pessoa vai ficar mal nutrida se não tiver carne, não, é conversa. Eu fui criado sem carne. Não tinha carne em casa, meus pais morreram, faleceram faz alguns anos atrás, não tinha carne em casa. Comia carne quando o vizinho fazia churrasco, aí eu comia. Pô, confesso que gostava, mas só comia carne nessas ocasiões. Muito bem. Então, 930, 912 e 969 anos era Por quê? Porque eles tinham uma alimentação saudável. Quer dizer que se eu comer só fruta e verdura eu vou ver essa quantidade de tempo? Não, não é verdade. Mas que você terá menos problemas de saúde se você só comer fruta e verdura? Sim, vai ter menos problemas de saúde. Certamente. Muito bem. Quando Deus permitiu ao homem a alimentação cárnea, Gênesis 9, 3 e 4. E é aqui que nós temos o texto. Tudo que se move e vive, ser-vos-á por alimento, como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Aqui, esse versículo acontece depois do dilúvio, porque a terra estava completamente destruída pelo dilúvio. Então, Deus permitiu que o homem comesse carne para se manter, né? Mas é importante aqui ver que, né, após a entrada do pecado que o homem começou a comer carne, não. Na criação também não, só após o dilúvio. Agora, em Gênesis 7, você vê que Noé sabia a diferença entre animais limpos e impuros. A gente vai ver daqui a pouquinho o que são animais limpos e impuros. Eram os animais que poderiam comer, se poderia comer, e não poderia comer. Tanto que, se você vê na descrição em Gênesis 7, Deus fala, olha, de todos os animais você vai pegar, dos animais limpos, você vai pegar 7 casais. Dos animais puros, você vai pegar apenas um casal para colocar dentro da arca. Só um casal. Então, Noé pegou em quantidades diferentes, porque alguns daqueles lá que ele estava pegando serviria de alimento para ele. E isso, Noé, todos nós somos descendentes de Noé. Então, aquela historinha que te conto, não, a gente já vai ler Levíticos 11 daqui a pouquinho, né? Que é só para os judeus? Não, não era só para os judeus. A ideia de animais limpos e impuros, né, e imundos, é a ideia para a humanidade. É para a humanidade. Então não era só para os judeus. Não era só para os judeus, era para preservar a saúde de todos. Muito bem. Levíticos 11, então Deus detalha. Por quê? Porque o povo estava lá no Egito, ficou muito tempo no Egito, 400 anos no Egito. Não tinham esse conhecimento, foram esquecendo deste conhecimento. Quando voltam, Deus então restaura e pede, já a mente humana já estava muito ruim, então agora tem que começar a escrever as coisas. Antes era tudo de a chamada tradição oral. O pai ensinava para o filho, que ensinava para o neto e assim por diante, né? Aí então, quando a mente humana já não estava mais naquelas condições, então Deus fala, olha, escreve porque vocês vão esquecer. Então, Levíticos 11 tem lá a diferenciação, né? Então, por exemplo, os animais terrestres são os animais que comem erva, ruminam e têm unha fendida. Esses animais a gente pode comer. Está lá em Levíticos 11. Dos peixes, os peixes que têm escama e barbatana.
E, bom, eu nem me lembro mais do restante, porque eu sei que, por exemplo, gafanhoto, ó, interessante, gafanhoto poderia comer. Gafanhoto, grilho poderia comer. Eu fiquei curioso já, mas ainda não tive coragem. Mas, e tanto que João, o Batista, segundo a descrição lá em Mateus e Marcos, lá nos evangelhos, que ele comia gafanhoto. Enfim. E então, mas os insetos em geral, insetos não se pode comer. Então, o que está debaixo da água, o que se pode comer? Os peixes com escama e barbatana, e os animais tem que ser ruminante e unha fendida. E das aves, tem lá a descrição, não pode ter o bico curvo, mas em geral, de aves, bom, a gente pode comer galinha, mas, por exemplo, o pato, o ganso, porque tem as unhas juntas, né? Aquelas unhas que tem como se fosse aquelas nadadeiras, né? Quando a unha não é fendida, né? Então não pode. Então o pato, por exemplo, pato, ganso, eu sei que tem vários pratos aí que vai pato, ganso, etc. Mas Deus falou. E aqui de novo entra aquela questão que eu já repeti várias vezes. Tudo depende de como você enxerga Deus. Se você enxerga Deus como alguém arbitrário, alguém que mal, rígido, que está inventando regras só para que você, sei lá, por puro preciosismo dele, então você, não, essa regra eu não vou seguir. Agora, se você entende que Deus é um Deus de amor, que essa expressão, essa lei era uma lei para preservar a saúde dos israelitas, você entende que você também pode seguir, porque é uma expressão do amor dele. Entendeu? E aí então você se abstém dessas carnes, o que não vai fazer grande diferença na sua vida, em termos de. Ai, puxa, eu vou deixar de comer aquilo. Não, convenhamos. Bom, posso estar sendo. Desculpa se alguém se ofendeu com o que eu acabei de falar agora, porque ama demais um determinado prato. Mas lembre-se, você tem que estar disposto a largar qualquer prato, se for da vontade de Deus. E aqui ele está dizendo exatamente aquilo que você deve deixar, porque faz mal para o seu corpo. Você acredita que Deus criou o seu corpo? Que Ele entende tudo que está funcionando ali? E Ele entende por que aquela carne XYZ não vai fazer bem? Não teríamos coronavírus. Se a humanidade seguisse essas regras, não teríamos coronavírus. Não teríamos SARS, MERS. Olha, muita doença não existiria se o ser humano seguisse Levíticos 11. Não precisava nem seguir a Bíblia inteira. Só de Levíticos 11 já salvava a humanidade de muitas doenças. Muitas. Vamos seguir aqui. Para fazer a diferença entre limpo e imundo, o que podem e o que não podem comer. Leia Levíticos 11 em casa com calma. Né? A descrição é um pouquinho longa, nós não vamos ler aqui, mas leia com paciência. Vamos lá. Deus pediu para fazer a diferença entre animais limpos e impuros porque ele entende e conhece a sua saúde, conhece o seu corpo. Muito bem. Quais são as características dos animais limpos? Unhas fendidas, casco se divide e rumina. As águas, barbatanas e escamas. Muito bem. Então a gente não come bagre também, tá? Bebidas alcoólicas. O vinho é escarnecedor e a bebida forte é alvoroçadora. A bebida forte aqui é sinônimo de cerveja, tá? As receitas, os povos tinham em geral diversas receitas diferentes de bebidas alcoólicas. O que era de fruto vinha da uva também se chamava vinho. A língua usada, né, não diferenciava o suco de uva do vinho. Então o termo usado na Bíblia é sempre vinho. Mas os judeus, eles
o termo seria ah, eles valorizavam, esse era o termo, eles valorizavam mais o suco de uva sem fermento, né, sem estar fermentado, do que o vinho, que já era fermentado. Então, o suco novo já, você vê essa descrição, por exemplo, lá no primeiro milagre de Jesus, no milagre da transformação de água em vinho, onde Jesus oferece naquele jantar suco de uva, não foi vinho, foi suco de uva, pela frase que o anfitrião da festa, a forma como ele coloca ali, você entende, e claro, tem que conhecer um pouco de cultura de judeu, né? Cultura judaica ali, você entende que aquilo que Jesus colocou para os convidados da festa tomarem era o suco de uva. Muito bem, o vinho é escarnecedor e a bebida forte, qualquer bebida alcoólica aqui, por todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Deus não quer que você tome bebida alcoólica. Eu tenho segurança em dizer, você pode trazer aqui, não, mas veja bem, mas fulano bebeu, outro fulano bebeu também, está lá na Bíblia. Entenda uma coisa, eu já mostrei para você nos versos anteriores, nos estudos anteriores, nós estamos numa guerra espiritual. Deus e Satanás lutando pela sua decisão, pela sua mente, pela sua mente. Qualquer coisa que altere a sua consciência, e é óbvio que o álcool altera a sua consciência, não deveria ser usado. Não deveria ser usado. É porta de entrada para que Satanás haja na sua vida. Então, aqui são palavras lá em Provérbios dizendo, olha, tome cuidado. Mas hoje nós vivemos num contexto espiritual onde esta luta espiritual é muito mais ferrenha. Às vezes você está com dificuldades de tomar uma decisão importante na sua vida. Você sabe que tem que tomar, mas está difícil? Quem sabe não é o álcool que está impedindo que você tome essa decisão? Hã? Justamente porque o álcool te afasta de ouvir a voz de Deus. Vamos seguir. Para os que se demoram em beber vinho, para os que buscam bebida misturada, não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. E aqui Salomão continua falando mal da bebida alcoólica, porque morderá como cobre, picará como basilisco, sei lá que animal era esse. Mas está aqui dizendo claramente que a bebida ela te envolve e acaba com a sua vida. Acaba com a sua vida. Vamos seguir aqui. Permite moderadamente? Não, não permite. A Bíblia diz severamente contra o vinho. E vivemos num contexto onde essa guerra espiritual é muito mais ferrenha. Deveríamos nos afastar de tudo que altera a consciência. Tudo. Porque estamos nesta guerra pela sua e pela minha decisão. Vamos seguir? Será que Deus se preocupa com a nossa alimentação? 1 Coríntios 6, 19 e 20. Olha que verso muito importante. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? 1 Coríntios 6, 19 e 20. Que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Aí, lembra que eu falei no começo? Meu corpo, minhas regras? Não, 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 não. O meu corpo não é meu mesmo, é de Deus. É um instrumento de Deus para ser usado para a honra e glória dele. Paulo está dizendo aqui, vós não sois de vós mesmos. Portanto, porque fostes comprados por preço, um grande preço, a vida de Jesus, o sangue de Jesus. Agora, pois, glorificais a Deus no vosso corpo. Entendeu?
Então, tudo que for possível para eu glorificar a Deus, com um corpo saudável, com uma mente saudável, eu devo fazer. E eu, pessoalmente, tenho um trabalho sério a fazer em relação ao exercício físico. Muito sério. E eu confesso aqui, eu não tenho medo de confessar, preciso e, pela glória de Deus, vou fazer uma melhora em relação ao meu exercício físico. Porque eu estou desonrando a Deus em relação a minhas, por ser sedentário. Exatamente, estou desonrando a Deus. E você deve buscar, eu não sei, dos 8 remédios naturais, aquilo que é um problema para você. Mas para mim, o sedentarismo é um problema e eu preciso lutar contra isso. Vamos seguir. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. O que Deus deseja para cada um dos seus filhos, 3 João 2 e Êxodo 15, 26. 3 João. Amado, acima de tudo, faço votos por sua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Tá vendo? Jesus aqui, João está dizendo para todos os cristãos, essa é uma daquelas cartas universais de João, ou seja, valia para todos os cristãos. É importante que você tenha saúde, assim como para sua alma, ou seja, junto com a vida espiritual, eu tenho que cuidar da minha saúde, porque para Deus, o meu corpo é um instrumento de Deus, para ser usado por Deus para pregar o evangelho. Muito bem. E disse: se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Você viu? Então as recomendações de Deus para o povo de Israel lá em Levíticos era para a saúde deles. Você quer ter saúde? Leia Levíticos 11. E, claro, todos os outros princípios, não é só a alimentação, né? Tem muitos outros fatores importantes. Hoje em dia, eu diria que um dos mais importantes é a confiança em Deus. Tem muita gente ficando doente por causa do estresse, por causa do medo das coisas que estão acontecendo, né? Sendo que nós podemos e devemos confiar em Deus, porque Ele está no comando de tudo. E se você tem uma vida espiritual em dia com Deus, tem o seu momento de oração, tem o seu momento de leitura da palavra de Deus, tem o momento onde você confessa os seus pecados, pede perdão a Deus por eles, se arrepende deles, procura mudar as coisas na sua vida para que aquilo não se repita. Então você tem uma consciência tranquila entre você e Deus, então você não precisa ter medo de nada. Não precisa ter medo de nada, você pode ter uma vida feliz e confiante, porque Deus está no comando e você tem uma vida espiritual em dia. Isso significa ter uma comunhão com Ele todos os dias, né? Muito bem. Então, se você tem uma vida espiritual saudável, por que ter medo? Deus te ama, Deus vai cuidar de você. Muito bem. Deus deseja que cada um de nós tenhamos saúde e nenhuma enfermidade venha sobre nós. Então, aqui, terminando o nosso estudo já, você viu, e aqui já a gente é um pouco até mais enfático. A Igreja Adventista ela é enfática. Pessoas que você faz um voto, para você entrar na Igreja Adventista, você faz um voto de se abster de álcool, de fumo, de bebidas alcoólicas e alguns alimentos. Sim, você faz o voto, né? E agora você tem que entender, você que ainda não é adventista, que esses votos fazem parte, o princípio é bíblico. A Igreja Adventista não tirou, não, isso é loucura, isso é coisa deles, imagina. Não, isso aqui eu mostrei para você princípios bíblicos. Por quê? Porque Deus está preocupado com a sua saúde. Por quê? Porque nós somos servos de Deus e devemos ter o corpo perfeito para agirmos por Ele. Então,
são princípios bíblicos e eu quero que você entenda e que mude. Ah, mas para quê? Deixa eu mostrar para você para quê. Tudo besteira, Maurício, imagina. Deixa eu mostrar para você aqui. Olha só, vou colocar aqui, ó. Põe aqui no seu browser lá, ó. BBC, escreva lá, BBC Adventistas. Olha só que interessante. Olha, primeiro resultado que vem aqui. Qual o segredo da cidade onde se vive 10 anos mais e melhor? Vamos ver? A longevidade daquela região, daquela cidade, tem ligação com a religião da comunidade. Os adeptos da Igreja Adventista do Sétimo Dia compõem cerca de metade dos 24 mil habitantes. É uma comunidade cristã evangélica que segue diretrizes rigorosas sobre a alimentação, exercício e descanso. Você viu? Você quer viver mais? Para a honra e glória de Deus, siga os princípios de saúde da Igreja Adventista. Venha fazer parte também dessa igreja que vai ser muito bem-vindo. Para a honra e glória de Deus. Vamos encerrar então? Feche os seus olhos, que nós vamos encerrar agora. Querido Pai, estamos aqui mais uma vez felizes porque o Senhor se preocupa com a nossa saúde. E por isso o Senhor colocou esses princípios na Tua Palavra, princípios de alimentação, princípios de saúde, que nós devemos entender e praticar, porque queremos ser servos Teus perfeitos, de acordo com a Tua vontade. Esteja com cada um de nós. Pedimos o Senhor, que é o médico dos médicos, se for da Tua vontade, se há alguém que esteja assistindo este vídeo neste momento, que esteja passando por problemas de saúde, o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor pode curar. Mas que nós possamos também fazer a nossa parte, que é seguirmos as recomendações que o Senhor deixou para nós, para que nós possamos ter uma vida melhor aos Teus lados. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Aguardo você semana que vem um outro assunto completamente diferente desse, mas você será muito bem-vindo e estou ansioso para te ver aqui semana que vem. Até mais.